Pessoal, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui no terceiro episódio, né? Esse episódio gostoso, extremamente prazeroso de conhecer mais sobre a nossa escola. Estou aqui super bem acompanhado, como vocês já viram, com o nosso Zé Gabriel. E agora a gente começa com essa outra imagem fabulosa, lindíssima, essa foto, né? Dá até saudades de voltar a abrir, né, essas janelas, deixar elas todas abertas aqui novamente. Essa foto é- tem até um quê de imperial, né? Se a gente for dar uma olhada assim nela, ela tem uma imponência, né? O prédio ele tem uma imponência, né, Zé? Zé, Sim, seja bem-vindo novamente aí ao nosso terceiro episódio. sabe Vamos continuar com a nossa contação de história aqui, Zé. que é sempre prazeroso falar da escola, por as mais variadas razões, como eu já citei lá no primeiro episódio, nossa primeira parte. E realmente, como eu disse para você, eu fui para a escola algumas vezes durante esse período e ver aquilo lá vazio, rapaz, vai dar uma dor no coração, porque sempre foi pulsante. A escola é pulsante, né? E ela, sem a presença do aluno, ela não é nada. Então está lá o prédio imponente, maravilhoso, lindo de matar a gente de vontade de ficar lá dentro, mas falta aquele grupinho, aquele barulho, aquele burburinho, os alunos, né? E realmente essa é uma imagem, assim, uma das minhas preferidas até, né? Porque ela mostra já a fachada corrigida, tá vendo? E tem aqui uns detalhes bem interessantes. Aqui, Guilherme, funcionava a parte administrativa, não era sala de aula, tá? Então, aqui era a sala do diretor, secretaria, enfim, a parte administrativa da escola é transferida para cá. Hoje nós temos laboratório de informática aqui, tá? E as oficinas começavam um pouquinho para frente, aqui já temos oficina. Então, você pode perceber que aqui tem até uma diferenciação social, né? O tipo da janela aqui já mostra que aqui tem outro tipo de gente do que aqui, né? Dá para a gente começar a elucubrar aqui, mas era a sala da direção, que é a sala do diretor. E essa reforma foi feita em 1925, quer dizer, essa foto é mais recente, é mais para a década, finalzinho da década de 40, mas ela, 40, comecinho de 50, mas ela retrata bem como é que ela era. Esses vitrôs que nós temos agora é de uma reforma feita nos anos 80. Então, até bem recentemente, nós tínhamos essas janelas aqui de vai e vem, né? Enquanto o outro lado já era mais aquela ideia de vitrô de fábrica, aquelas coisas mais rústicas mesmo, né? Aí pode ver que meio que deram uma normalizada naqueles vitrôs que a gente vê hoje. Mas ele é, assim, imponente, né? Imponente como ele está hoje. Hoje ele está bem recuperado, podemos dizer. Mas essa foto, realmente, ela... E outra, eu sou muito fã de foto branco e preto, tá? Eu acho que o colorido, não sei, não me atrai muito, mas essas fotos branco e preto aqui são as que eu acho, assim, bastante interessantes. E essa... É, é, é o charme, né, Zé? É, Ela traz o charme. Parece que ela acaba até engrandecendo a foto, né? Ela traz um. ela é maravilhosa, essa foto, né? E aqui, Guilherme, essa reforma não foi só a escada, não, viu? Não foi só o portão. Ela também promoveu uma reforma na parte das oficinas. Aqui nós estamos com uma tomada do porão, onde hoje nós temos o almoxarifado. Tá vendo? De novo, a criançada, alguns de botina, a maioria de pé no chão. E aqui nós temos também a oficina de marcenaria. Então, a parte do porão ficou com sergearia, correaria, a parte mais voltada para a construção de charretes, arreios, e a parte superior, um dos lados, se a gente olhar de frente do prédio, aqui no lado esquerdo, ficou a oficina de marcenaria e carpintaria, e depois da parte administrativa, a oficina de mecânica. E com um detalhe, hoje nós temos separações de parede, não haviam paredes, também aquela divisória de paredes, aquele corredor, também essa da reforma de 25. Então, só para mostrar como é que ela funcionava. Funcionava o porão com salas, com oficinas, né? E a parte superior foi dividida, então, entre marcenaria e a mecânica do lado direito de quem olha o prédio de frente, tá? Esses são os detalhes que chamam muita atenção quando a gente visita lá hoje o laboratório de informática. Esse é um registro do curso de pintura. Como eu disse no primeiro capítulo, nós tínhamos curso de pintura, mas era pintura de parede, pinturas artísticas. Tá? Então, e interessante que nesse processo,
É um termo que veio da geologia, chamado estratigrafia, em que você vai buscando a origem. E aí o profissional encontrou esses desenhos, me perguntou se eu sabia o que era, eu disse que não. E falei, não mexe mais nisso, né? Esses eram pinturas que estavam na sala do diretor, e isso a gente consegue perceber nas paredes da antiga oficina mecânica, onde nós temos o laboratório de informática. Então, a pintura que as crianças aprendiam na época era a pintura de parede, e fomos criticados aí por um diretor da época, mas tudo bem, eu perdoo, ele merece. Ele tem crédito, Horácio Augusto tem crédito. Aqui um detalhe do porão, da oficina de fabricação de trolinhos e charretes e tudo mais, né? Que seria o curso de serraria em unidade com o correaria. Então, construção de carroças, charretes, tá? Essas fotos também são lindíssimas. Tinha exemplar dessas charretes ainda no museu, não posso afirmar que ainda exista, porque depois da reforma do prédio do Museu de Amparo, algumas peças foram colocadas em arquivo e a gente não tem mais acesso. Então, só para a gente ilustrar aí o que seria o curso de CGeiros, né? Depois eu volto nessa aqui, tá, Guilherme? Aqui mais uma vista, mas um pouco mais recente, da oficina de marcenaria. Já aqui mais uma pessoa que eu denoto bastante importância para o ensino profissional de amparo, que é o professor Silvio Vick, tá? E já aparece nessa foto aqui, nesse cantinho, que é o Silvio Vick, um dos primeiros formandos e um dos primeiros, junto com o Rosano Belletti, que foram contratados alunos que se formaram e continuaram na escola como professores. Depois eles vão fazer curso de mestria e ganham o grau de mestre. Mas foi, inclusive, por concurso de auxiliares de mecânica e auxiliar de marcenaria. E esse é o diretor, Horácio Augusto da Silveira. E aqui tem uma polêmica danada, mas isso a gente tem precisado de uma outra hora para contar, né? A indicação dele foi tenebrosa, porque ele queria emplacar a pessoa da cidade, né? Inclusive dá nome para a escola Escola Armando Baer, me fugiu a cidade agora. A diretora era Pasteur Baer, e o governo do estado emplacou Horácio Augusto da Silveira, e foi a melhor escolha, porque a partir daqui, a partir da vinda do Horácio, nós temos a regionalização da escola. Ela deixa de ser só uma escola de amparo e passa a ser uma escola da região como um todo. E eu gosto dessa foto porque é bem interessante, porque nós começamos lá com 106 crianças e jovens, né? E terminamos a primeira turma formados com apenas 8. O que aconteceu nesse caminho, gente? O pessoalzinho que aprendia uma profissão, rapidinho era absorvido pelas oficinas, né? E como eu disse aquela época lá, naquela fala na reunião da PM, a evasão aqui foi enorme, né? Apenas 8 daqueles que começaram concluíram seus estudos. Os demais já foram absorvidos pelo mercado de trabalho, que é uma característica da nossa escola, né? Dificilmente você tem os nossos formandos demorando muito para serem absorvidos, né? Graças à qualidade deles e, obviamente, ao ensino ministrado dentro da escola. Aqui uma amostra da oficina mecânica, né? Aqui já com as paredes divisórias, tá? Naquela época, não, depois da reforma de 1925. Isso aqui também é uma outra imagem muito emblemática por conta dos meios de transporte da época, né? Várias selarias de amparo foram abertas com alunos, né? Que se formaram aqui na escola, aprenderam o ofício de correaria e foram abrir as oficinas. Então, muitas dessas peças que a gente vê nessa foto aqui acabaram gerando também empreendimentos, né, para pessoas que criaram as próprias selarias na cidade. Eu tive a oportunidade de conhecer pelo menos um, que foi aluno da escola e tinha uma selaria em Amparo. E é interessante também, Zé, nesse contexto que você falou, porque diferente do que é hoje, né? Hoje as empresas elas primam, né, pela a questão do certificado. Então Sim. você fez o curso técnico, então apresenta o certificado. Naquela época, foi bem que você falou, você aprendia a profissão, pum, né? Você já estava ali, já empregado, era uma ponte que você já fazia para o mercado de trabalho e tecnicamente você não precisava comprovar
né? Eu fiz o curso. Não, você comprovava sabendo a habilidade, você desenvolvia aquela habilidade, né, de fazer. Na verdade, a partir do Horácio mesmo, já é implantado na escola uma espécie de curso vocacional. O menino, ele não aprendia uma profissão de cara, ele passava por todas as sessões, né? Era, na verdade as séries metódicas, as séries de... Então, ele passava por tudo. Ele passou, inclusive, talvez esse celeiro que eu disse para você, ele pode ter até passado pela sessão de plástica, né? Que nós temos esculturas, quadros, imagens aqui, gesso, bronze, uma série de situações. Ele passava por todas. E só depois dele demonstrar aptidão para uma é que ele era... ele compartimentava o seu estudo. Então, ele tinha uma formação aqui, um termo bonito hoje, né, holística, né, completa, de todas as cursos que tinha na escola, os meninos passavam por todos até definir a profissão. E era o saber prático, era o saber fazer, eles aprendiam fazendo. Isso aqui não simplesmente é uma parte do ensino, mas ele fez, ele aprendeu a fazer fazendo. Ficou até feia a frase, mas é isso. Não é simplesmente apresentar um diploma da escola. Eu sei fazer, prova. Provou que você fez, que você sabe fazer, está empregado. Né? Então, essa é uma imagem bastante interessante da ação de plástica, muito importante. Né? Essa foto também eu gosto muito, gosto mais dessa do que essa, porque é simplesmente uma amostra. Aqui, gente, já é uma exposição num prédio que a escola comprou. A escola sempre fazia exposições, mas alugava o prédio. Até que surgiu a oportunidade de comprar esse prédio aqui. E como a escola foi transformada em seções industriais, o produto da venda permitiu com que os alunos, o diretor na época deu uma cartada aqui que é até temerosa para os dias de hoje, né? Mas ele deu uma cartada, vou comprar esse prédio. Pegou lá o saldo que tinha das vendas dos produtos e comprou um prédio. Então, essa foto ela já é no prédio de exposições que a gente tinha, né, que a escola tinha no centro da cidade. E aqui um mestre, né, um italiano, Umberto Frediani, e os seus auxiliares fazendo uma escultura. Aqui nós temos aqui o modelo, né? E aqui nós temos aí o produto que a gente pode perceber aqui já finalizado a escultura dessa criança aqui. Dá para imaginar, será que dá para a gente fazer um exercício de imaginar o que foi isso? Eu acho meio difícil. Outra situação importante aqui, acho que vale relatar também, porque Horácio Augusto Silveira também criou o primeiro grupo de bandeirantes aqui na nossa cidade, era liderado aqui pelo Rosano Belletti, também que foi admitido aqui, ele formou na escola como mecânico e foi admitido como auxiliar. Silvio Vick, mestre Silvio Vick, também, que é um dos que foram contratados como professor. Eu sei o nome dele aqui, mas eu vou me penitenciar para vocês agora, tá? Esse aqui trabalhava na parte da fundição, ele acabou trabalhando como auxiliar de fundição. Qual é a importância desse grupo? Não só essa apresentação ao rei da Bélgica, muito pelo contrário, mas Horácio Augusto defendia muito o escotismo como também nessa formação global do aluno, né? Todo aquele trabalho que faz o escoteiro de formação, né? Desses jovens, todas as virtudes e, enfim, aplicadas a partir da filosofia do escotismo, ele implanta na escola e chamava os alunos bandeirantes. Tanto é que tem um jornal de época, dos anos 30, que chama O Bandeirante, que era um órgão de divulgação da atividade dos escoteiros. E aqui receberam a honra, então, de receber o rei da Bélgica, em visita oficial ao Brasil. Os nossos escoteiros, então, foram convidados. Né? A parte interessante, ou uma curiosidade aí da escola também, que não pode escapar dos nossos olhos. Tá? Guilherme, se a gente for falar de tudo, a gente vai precisar de uns 7, 8 capítulos, tá? Então, vamos achar um ponto aqui. Mas eu acho que é importantíssimo falar da fundição, né? Se você me permite. Claro, vamos. A gente fala da fundição e encerra mais esse bloco, Zé. E aí a gente parte para um outro episódio, para um quarto episódio. Porque eu acho que a fundição foi, assim, para a escola, um ganho fenomenal. Tá? Ela foi fundada em 1920 e hoje esse prédio passa por revitalização.
junto com o antigo Lazareto, esse prédio está em ótimas condições de preservação, tá? E ali que vai ser, então, implantada de acordo com as propostas da atual direção, tá? Vamos, no andar da carruagem, a gente pode ter uma outra destinação desse projeto, mas a ideia principal é essa, tá? E aqui atrás, onde tem o antigo depósito de modelos, né, para a fundição, é que vai ficar o acervo do centro de memória e um espaço aqui da biblioteca para compartilhamento do nosso acervo. Por que essa é importante? Porque ela vai dar uma qualidade muito maior ao curso de mecânica. Que aqui nós já estamos em 1920, nós já passamos, nós estamos, na verdade, o mundo está passando por aquele processo de guerra e pós-guerra, e o Brasil tem que industrializar rápido. É agora que a indústria ganha fôlego, né? Substituir importação a toque de caixa. E essa fundição era a única que tinha na região. Portanto, ela tem importância para a escola e importância para a região. Quer dizer, é um ganho não só para a escola. Então, a inauguração dessa fundição também é alguma coisa assim muito importante por conta desse viés, né? Eu coloquei essa foto, Guilherme, porque aqui aparece uma figura que nós conhecemos o filho, né? Esse é o pai do Celso, Mário Celso Grou, hoje nosso orientador educacional, né? O pai dele foi E quando ele veio com essa foto, rapaz, ele até chorou para te mostrar para mim. Oh, meu pai aqui, pé descalço. Foi aluno de mecânica, estava aqui junto com os menininhos na fundição. Primorosa essa imagem, né? E aqui no fundo nós temos ainda, dá para visitar esse forno instalar hoje, que era um forno para fundição de grandes peças. Ela começa pequenininha, fundindo pequenas peças, né? Que seriam utilizadas principalmente nas casas, enfim, para até produzir máquinas. Né? Então, são corpos de máquinas aqui interessantíssimas. E esse recorte, ele mostra bem que a fundição não servia só à escola. Ela aceitava serviços, comprava sucatas e ofertava serviços para todas as oficinas que estavam surgindo, enfim. Eu até comentei já, em outra oportunidade, que eu pude presenciar uma máquina feita nessas oficinas, por essa época, ainda em funcionamento numa marcenaria da cidade. Tá? E aqui uma foto bastante interessante também, de máquinas produzidas. Olha onde a mecânica da escola foi parar. Começou como pequenos ajustadores, ferreiros, para consertar a roda de carroça, né? E acabaram, graças à fundição, produzindo máquinas. E boa parte dessas máquinas foram utilizadas para a formação de outras escolas profissionais. Tá? Tanto a Escola de Franca quanto a de Sorocaba foram criadas com o know-how da Escola de Amparo, inclusive com máquinas produzidas aqui nas nossas oficinas. Ou seja, além da sua importância local e do circuito das águas, que a gente conhece hoje, né, ela extrapolou até mesmo para servir de modelo para a formatação de outras escolas que estão aí também fazendo o seu trabalho dentro do ensino público profissional do Estado de São Paulo. Ô Zé, aquelas máquinas que hoje estão em exposição ali na frente dos laboratórios, aquelas foram produzidas na escola ou não? Aquelas são máquinas antigas que foram compradas? Aquela máquina, na verdade, foi feita até festa quando aquela máquina chegou. Elas máquinas, a partir do momento em que a mecânica começa a tomar outra forma, em que o apelo para a mecânica ela deixa de ser apenas de pequenos concertos, fazer triciclo, quando a gente pega eu vou te passar a qualquer hora esses detalhes, quando você vê os artigos à venda produzidos na escola, eles são bastante rudimentares, são brinquedos, coisas pequenas, pazinha de lixo e tal. Com a industrialização do Brasil, principalmente na Primeira Guerra e pós-guerra, a mecânica tem que dar um salto, ela dá esse salto. E para esse salto, ela precisava de máquinas modernas. São máquinas importadas, elas foram compradas num empenho muito forte, de novo, do Horácio Augusto, né? Para que a escola fosse dotada de tornos, planas, fresadoras, que pudesse atender a nova demanda, né? E aí, a muito custo, essas máquinas chegaram, foi feita uma festa danada, porque tinha de mais moderno aí nos anos 20, né? Elas são bastante antigas. Então, elas vieram para atender essa nova demanda. Como hoje você tem aí
nas nossas oficinas mecânicas, né? Se você visitar hoje lá, você vai ver lá os tornos CNC, aqueles ensaios destrutivos, não destrutivos, de materiais, todos voltados para a eletrônica, né? Para a função de máquinas movidas a um comando lógico programável, quer dizer, é hoje que a indústria está exigindo isso, né? Um maquinário com outros apelos. Naquela época precisava de máquinas que pudesse, por exemplo, finalizar. Essa peça sai bastante grosseira, né, da fundição, ela tem que ser trabalhada. Todos esses eixos aqui, ó, tem que ser torneados. Você pode perceber que são máquinas de 2 metros de altura para mais. Então, esses eixos aqui, ó, eles têm que ser torneados em máquinas de maior precisão, né? Os próprios eixos aqui para a colocação das ferramentas de furação também não podem ser mais feitos de forma rudimentar. Então, é um avanço tecnológico importante, tá? Merece um destaque muito grande, como foi dado, né, para aquela situação. Elas receberam uma pintura automotiva para poder ficar no tempo, então elas não estão largadas, né? Aquele é o nosso museu a céu aberto, mas foram máquinas vindas para atender essa nova necessidade. A partir da Primeira Guerra Mundial, você tem que correr para adequar o ensino às necessidades daquele momento. Então, não dá para você fazer uma peça dessa que tem muita precisão para a idade dela com máquinas rudimentares, não. Tem que ser naquele maquinário. Então, elas têm uma história para contar delas também. Você vê cada detalhe, hein, Guilherme? Muito, bastante interessante. Essa conversa está maravilhosa, Zé. Mas eu acho que a gente vai fazer agora o nosso break desse episódio, né? E aí nós vamos finalizar aí no nosso quarto, né? Nesse nosso quarto episódio do nosso bate-papo, numa outra oportunidade. Eu espero que vocês estejam gostando aqui do nosso bate-papo. Zé, mais uma vez, obrigado aí pela sua contribuição. Vocês perceberam que o Zé Gabriel, né, conhece muita coisa, tem bastante história. A escola, cada canto daquela escola ela é riquíssima, né? Ela conta, né, tem vários episódios. Ali daria para a gente fazer uma saga completa aqui, né? Com várias temporadas, né? Isso que o pessoal fala, né? A gente poderia montar várias temporadas, né, Zé? Na verdade, Guilherme, não é uma história, é uma epopeia, né? É uma epopeia mesmo. Grandioso. Isso aí é grandioso, é muita coisa. Agora, Guilherme, na verdade, para nós é prazeroso, né? Para nós que estamos na área de história, você vê uma máquina, um desenvolvimento, alguma coisinha, e você conseguir fazer essa ligação, né? Então, por exemplo, quando você perguntou das máquinas, importantíssimo, porque ela vem num momento histórico mundial de transformação geral, né? E o Brasil, naquela hora, ou industrializa ou vai para onde, né? Já que nós estamos na crise da cafeicultura também. O café já está dando seus primeiros sinais de queda. E o Brasil precisava industrializar, porque não vem mais nada de fora. Se até então a gente conseguir importar tudo, temos que substituir, né? Aí o aluno fala, pô, lá vem ele falar de novo de caráter substitutivo da nossa indústria. Mas e nós acompanhamos esse modelo, nós acompanhamos esse movimento histórico mundial. Então, não é a história da escola, é a história que está sendo contada em umas máquinas que estão expostas no jardim da escola. Quer dizer, é apaixonante, né? É demais. É apaixonante. Muito legal, Zé. Então, nós vamos encerrar esse nosso bate-papo aqui e voltamos aí num próximo episódio para finalizar essa história que nos remete ao João Bellarmino, ao Liceu. Muito obrigado de novo, Zé, e até a próxima. Eu agradeço, sempre à disposição. Bate o tambor que eu venho correndo. Pode ficar tranquilo. Legal, obrigado. Abraço. Abraço.